Mas é isso, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Hoje vamos reagir ao Paulo Guedes no Flow. Paulo Guedes no Flow. Então é Gimaço. E o título aqui do corte que a gente vai reagir é Por que o socialismo não funciona, né? Então, bom, sem mais delongas, é isso, bora pro vídeo. Uma espécie de passar minhas reflexões, tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Depois como investidor, indo para o setor real, investindo em educação. Eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação, eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área de educação. Então essa volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler de uma universidade, eu vou criar um curso de medicina robótica, que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Também um curso um de medicina robótica e um de transição energética. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo, ele é muito antigo. O Simons, que tinha sido meu professor. Olha aí, hein? Agora vai falar do Simons, sim, bom, bacana. Mas antes, vamos pensar. Vocês já viram que tem rumor que esse cara vai ser candidato? Eu vi, nas últimas semanas, um papinho aí que ele vai ser candidato. E aí tem uma discussão que a gente pode fazer, que é a seguinte, não é estranho. Porque veja, esse cara, se a gente levantar a capivara dele, e não é só esse cara, isso é comum entre esse tipo de cara, tá? O segredo do sucesso desse tipo de gente é estar sempre perto do poder. Vamos entender que o poder político no capitalismo, dos capitalistas, vem do seu capital, mas aparece na sua forma organizada no Estado. Então o Estado existe para defender os interesses da reprodução do capital, os interesses dos capitalistas, tipo o Paulo Guedes. Então, quando você tem contatos com o governo, você tem possibilidade de contratos, de licitações, de informações privilegiadas, de saber qual área é estratégica para investimento do governo e, portanto, que tem tendência de maior valorização. Então, quando você tem acesso ao poder, tá? E os capitalistas constroem o acesso ao poder a partir da sua disponibilidade de capital, né? Então compram políticos, manipulam a opinião pública a partir da opinião comprável dos veículos de comunicação de massa e assim por diante. Essa é a história do Paulo Guedes. Vocês lembram do Paulo Guedes? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu acho que nunca é demais lembrar do Paulo Guedes, então ministro, né, da Economia, com o seu tecladinho Bloomberg lá, dando entrevista no Ministério. Um teclado que só tem uma serventia de existir, que é operar, né? Fazer trading, não é isso? Vocês lembram dos milhões de dólares aplicados do próprio Paulo Guedes, enquanto ele também era ministro? Vocês lembram disso? E aí nós vamos ter aquela política de juros meio difícil de justificar, onde o Brasil achou que era a Suíça e meteu um juro negativo, né? Empurrando o dólar para a estratosfera e casualmente fazendo o Paulo Guedes lucrar muito com suas aplicações. Claro, ele vai dizer, olha, não fiz crime nenhum porque eu entreguei para uma administradora né, os meus investimentos. Sem contar na porta giratória, né? Então, BTG, Paulo Guedes sai do BTG, o BTG é o banco que mais cresce durante o governo Bolsonaro, termina o governo Bolsonaro, Paulo Guedes volta a ter relações mais aproximadas, para dizer aqui o mínimo, né, com o próprio BTG. A própria relação da R3 Petroleum, né, que o BTG ajudou a financiar uma empresinha mequetrefe, que do nada se transformou na maior empresa do setor privado da extração de petróleo no Brasil, né, ganhando concessões a partir de lances 300 vezes superior ao seu próprio capital. Então vejam,
não é uma questão de genialidade, gente. É uma questão, olha, o cara é um gênio, porra. Então, assim, eu ganho muito dinheiro porque eu sou muito bom, né? Então, eu sei investir bem, eu sei reproduzir o capital, eu tenho visão, então eu tô aqui investindo em setores-chave, né? É interessante o exemplo que ele dá da educação. Os burgueses todos parecem ter um interesse em especial na educação. Por quê, gente? Uma das tendências do capital é mercantilizar ao máximo cada uma das áreas da vida. E há um filão no Brasil para a expansão do capital, que é o setor educacional, com formação de grandes conglomerados, com muito espaço para a iniciativa privada adentrar num mercado que hoje é do serviço público. Isso vem acontecendo, então PPPs, coisas do tipo. Isso é um projeto tão bem delimitado na burguesia que vai da esquerda à direita. Quando a gente vai olhar para o que sugere o atual Ministério da Educação, onde a gente tem um político como ministro da Educação, a gente vai ver que esse projeto não é exclusivo do Bolsonaro. Gente que nem o Lima, né, não está muito preocupado se é Bolsonaro ou se é Lula. Tá? Ele está preocupado em manter os seus interesses sendo atendidos. O Paulo Guedes, ele é uma pessoa que circula no meio destes mesmos interesses, deste mesmo jogo de poder, desta mesma influência e destas mesmas informações privilegiadas. Percebem? O professor aqui foi ministro da Fazenda, lá atrás, ele dizia sempre, olha, não solta nunca a educação. Se você for para o governo, ele tinha me indicado, quando o Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que seria, então, foi o ministro da Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, e ele tinha poucos meses antes, ele tinha me dito, não faça como a nossa geração, nós íamos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país, e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário. Faça como os americanos. Primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo, e na velhice você vai e presta serviço para o seu país e leva a sua experiência para ajudar o país, em vez de fazer experiências com o país. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém... Só um adendo aqui, né? Eu fico pensando, né? Paulo Guedes, então, né? Primeiro se tornou experiente para depois ser um policymaker, né? E quando chegou no ministério, não sabia como funcionava a estruturação do orçamento público. Ele deu uma entrevista onde claramente se percebeu que ele não sabia que o gasto tinha que ser previsto, no mínimo, com 1 ano de antecedência, mas idealmente com 4 anos de antecedência, que é onde as grandes divisões de recursos e previsibilidade de recursos, de gastos para cada setor da economia é dada. Ele achava que estava numa empresa privada, onde ele poderia ter essa flexibilidade, né, para mudar a destinação dos recursos. Então, assim, só para lembrar vocês, o cara tá dando esse miguezinho aí, dizer que se preparou, que sabia, que entendia, etc. Não, ele também chegou lá para improvisar. E eu ainda digo, pior, tá? Porque nunca houve uma delimitação clara de um projeto econômico que não fosse o mesmo projeto econômico de 100% das vezes que a direita neoliberal pôde fazer política econômica no Brasil. Então eles têm alguns mitos e eles seguem a risca. Então, olha, você tem que diminuir o déficit, preferencialmente. Você tem que diminuir a participação do Estado. Então você tem que privatizar. O Estado tem que fazer menos coisas, entregar para iniciativa privada. E o resto, o mercado vai resolver. Sabe, como se fosse tão simples assim a forma para o desenvolvimento. Né? E foi basicamente o que o Guedes tentou fazer. A questão é que nem isso ele conseguiu fazer direito, porque, enfim, teve uma pandemia, enfim, a política sempre impõe muita realidade a essas abstrações idealizadas da direita neoliberal. Então a galera acha que é só chegar lá e fazer uma porção de coisas, chega lá na hora mesmo, a política mostra para essa gente que, tipo, não dá para fazer, né? Ele percebeu isso, tanto é que ele vai ser salvo por algo que hoje está ajudando a economia do governo Lula. Porque, por exemplo, o Bolsonaro
por um problema político, que era tentar se reeleger, em meio a uma rejeição crescente, o Bolsonaro precisou gastar. E aí, o próprio bolsonarismo vai colaborar para uma emenda da transição que, evidentemente, serviu para o Lula e está servindo para 2023, para a gente ter um pouco mais de flexibilidade no gasto, mas também serviu para que o próprio Bolsonaro conseguisse fechar o ano. Pagar bolsa de estudo, fazer coisas desse tipo, não é isso? Honrar com a manutenção dos serviços básicos do serviço público. E aí o choque de realidade veio pro Paulo Guedes. Então por isso que ele nunca teve muito critério, né? Tinha lá o seu cachorrinho no Banco Central, pelo menos depois da aprovação da autonomia, né? Antes era ainda mais direto esse controle. E aí primeiro ele baixa muito o juro, depois ele sobe muito o juro, não é isso? Então nunca houve um critério, nunca houve uma política industrial, nunca houve uma política de incentivo, não. A ideia é vamos tentar cortar tributo onde dá, né? E vamos tentar cortar gasto onde dá. Então se liberou apenas o espaço para o gasto político e para o gasto financeiro. Sem nenhum tipo de planejamento econômico, né, que pudesse trazer um crescimento mais vigoroso. Vejam, esse ano esse crescimento está mais vigoroso. Por quê, gente? Por causa da emenda da transição que permitiu o Lula gastar mais nesse ano e algumas bandeiras históricas, inclusive da campanha, acabaram sendo atendidas. Por exemplo, o reajuste do funcionalismo público, um reajuste, né, bem acima daquilo que vinha sendo concedido antes. A gente viu esse Bolsa Família aí bem mais generoso também. A retomada de alguns planos de desenvolvimento, de investimento público em questões diretas de infraestrutura. Então, o governo está podendo gastar mais, com uma ideia muito mais realista do tipo de gasto que pode gerar investimento. O Paulo Guedes tinha uma mentalidade que era o seguinte: vamos cortar tudo que dá. Só que teve um entrave político que fez ele não conseguir cortar tanto quanto ele gostaria. Mas como esse gasto foi um gasto meramente eleitoreiro, meramente para comprar deputado, esse gasto não foi tão bem aproveitado de modo a conseguir produzir melhores resultados econômicos na época. Né? Ele poderia ter utilizado esse gasto de uma melhor maneira. Hoje está longe do ideal, mas está se gastando um pouquinho mais. O que eu tenho dito é o seguinte: a economia esse ano deve trazer bons números, relativamente, né, gente? E no ano que vem ainda assim também, porque ainda existe margem para algumas receitas extraordinárias. O que me preocupa foi o rebaixamento da proposta encaminhada pelo governo Lula, que vai fazer com que daqui a 3 anos ou a gente tenha que rediscutir regra fiscal, e aí o ambiente político pode ser bem mais deteriorado que agora. Agora a gente saiu de uma vitória eleitoral, de uma PEC da transição, onde se suspendeu o teto de gastos, se ganhou prazo para encaminhar uma nova medida, se permitiu gastar. A gente podia ter encaminhado uma proposta muito mais ambiciosa, para que aí as limitações políticas se impusessem e a gente pudesse rebaixar essa proposta, partindo de um patamar muito mais elevado. Não, a gente já mandou uma proposta altamente rebaixada, que vai dar um ganho inicial que a gente está tendo esse ano e no máximo no ano que vem, mas que depois, inevitavelmente, se algo extraordinário não acontecer, tudo mais constante, nós inevitavelmente vamos ser condenados a um crescimento baixo pro resto da vida. Isso se a gente ainda não tiver mais problemas ao longo desse percurso, com algumas jabuticabas que tem no meio dessa história, como, por exemplo, uma regra fiscal que impede a manutenção dos pisos constitucionais de saúde e educação. Isso já vai ser derrubado, é inevitável que isso seja derrubado. E também a impossibilidade de sustentar um crescimento vigoroso de longo prazo, condenando o Brasil a não crescer um crescimento baixo. Outra coisa, esse déficit zero, que agora até mesmo a Simone Tebet, políticos de direita, estão dizendo pro Haddad dizer, poxa, galera, acho que não dá, hein? Porque se você não conseguir cumprir a meta que você mesmo estabelecer, você ainda penaliza a população no ano seguinte, limitando o acréscimo dos gastos públicos não a 70% do crescimento da receita do ano anterior, mas a 50% do crescimento da receita no ano anterior.
O que é uma medida procíclica terrível. Porque se você já não conseguiu cumprir a meta porque a economia não bombou, no ano seguinte você gasta menos e faz a economia bombar menos ainda. Por isso que eu digo, é uma regra muito ruim. Tá? Mas há um crescimento momentâneo justamente porque agora se pôde gastar. E houve um gasto de um pouquinho melhor qualidade do que o gasto que se teve ainda na época do Paulo Guedes. E sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas, elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Então é muito importante você estar percebendo o tempo inteiro o que está acontecendo, para onde a coisa está indo. Então, só para dizer que essa foi um convite que foi uma imensa alegria para mim, jovens digitais. É claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia, poxa, você agora vai ser professor de curso de... Sim, sim. O objetivo é justamente esse, é compartilhar conhecimento, difundir o máximo possível da forma mais... Na mídia, eu acho que esse cara vai ser candidato. Porque é muito... Gente, olha só. Um cara desses, teoricamente, com a fortuna que tem, ele poderia, de maneira legal, ganhar muito mais na iniciativa privada do que no serviço público. Até que é o salário de um ministro, mais vantagens e etc. 50 mil reais, possivelmente é menos. Gente, esse cara, com certeza, com o patrimônio que tem, com os investimentos que tem condições de ter, e certamente tem, que a gente sabe, vai ganhar 5, 6 vezes isso, talvez mais, num mês. E se a gente fosse levar a regra ao pé da letra, num cargo público, ele não poderia continuar operando, né, por exemplo, num cargo de ministro da Economia, com esses valores. Então ele abriria a mão de 500 mil por mês por 50 mil por mês? Vocês acham isso razoável? É evidente que não. Então por que esses caras, mesmo diante dessa realidade, têm interesse em ocupar cargos públicos? Porque é muito dinheiro que é possível ser movimentado no cargo público. E o que menos interessa é o salário no final do mês. O salário limpo, honesto e bonitinho. Os contatos que você faz, a porta giratória que você vai andar depois, a informação privilegiada que você vai ter para poder fazer o seu capital render mais. Isso se a gente não quiser falar de coisas muito piores que pode acontecer na política, né? Que é roubo puro e simples, né? Superfaturamento e coisas do gênero, que é onde circula o dinheiro grosso, né, dos desvios das obras públicas, das licitações e assim por diante. Então não é curioso achar que um cara desse... Será que ele é o bom samaritano? É isso? Então ele é o cara que tá fazendo isso porque ele tem um espírito público. Vocês acham que Paulo Guedes tem um espírito público? O cara que disse que as empregadas estavam de festa, uma farra, tudo indo pra Disney, não sei mais o quê. É isso. Você acha que esse cara é um cara que tem espírito público? Não, galera. Essa galera vê a coisa pública como uma oportunidade. Mais acessível possível para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois tente os campos correlatos para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. A ciência não é exata, as ciências não são exatas, a gente chama ciências exatas, por exemplo, física, mas quando você vai para a física quântica, que é a coisa do microcosmos, princípio de incerteza de Heisenberg, não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade, algumas funcionam com grandes números, por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos. Poderia são se organismos perder. vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Vamos lá. Começamos o bingo, hein? Começamos o bingo. Vai pra ideologia. Como se quem tivesse aqui falando com vocês não tivesse ideologia. Isso é uma outra coisa, galera. O liberal, ele vende isso. Essa é a ideologia. Um dos segredos da ideologia, porque para nós marxistas, o que é ideologia, gente? É essa força que nos empurra, tá, pro não há alternativa. É entender que as decisões
em favor do capitalismo são decisões técnicas e não ideológicas. Então vejam, a ideologia esconde da gente, né, o viés estrutural do capitalismo. Para nós é isso. Então vejam, quando a gente fala em ideologia, é isso que o Paulo Guedes vai começar a nos falar agora. Para os ideólogos do capitalismo, quem tem ideologia são os outros. E o que nós marxistas aprendemos é que todos nós temos ideologia. Eu tenho a minha, vocês têm as de vocês. E veja, não é pecado ter ideologia. O que acontece é que a gente tem que saber que a ideologia da classe trabalhadora é a ideologia que percebe a luta de classes e faz a valoração da classe trabalhadora. O burguês, o capitalista, o neoliberal, a direita, é uma ideologia que tenta empurrar para os outros a sua ideologia como se fosse a única, como se não fosse ideologia. Então, é aquela coisa, eles se julgam tão somente técnicos. Olha, é uma questão técnica. E é até contraditório o Paulo Guedes dizer uma coisa dessa, porque percebam, o Paulo Guedes está dizendo assim, não, a sociologia é algo vivo, né? A economia tem a ver com a sociologia, é uma ciência social. Mas, ao mesmo tempo, ele começa fazendo uma crítica à ideologia dos outros. E essa é uma das razões da economia ser uma ciência social. O economista, minha gente, ele tem muitas formas de resolver um problema. Ele pode resolver um problema à esquerda ou à direita. Vai depender da ordem que lhe é dada, do viés que é passado. Então, quando você vai resolver um problema econômico, quando você vai fazer uma política econômica, como o Paulo Guedes teve a oportunidade de ser um fazedor de política econômica, ele vai, de acordo com a sua ideologia, escolher fazer X ou Y. Não existe apenas uma coisa a ser feita de maneira técnica. Tem N maneiras de se fazer de forma técnica. Você tem uma técnica para atingir determinado objetivo. Agora, o objetivo é você que escolhe. O que os liberais fazem pra gente, a partir da ideologia, é tentar nos convencer que o que eles fazem não é ideológico e é somente técnico, para eliminar qualquer alternativa a não ser as políticas capitalistas, as políticas de direita que concentram riqueza e que esmagam o trabalhador. Perfeito? Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor, pequenininho. É um excelente... Olha só, o Marx é um pós-ricardiano menor. Sabe qual é o problema desses caras? Assim, eles não... 99% dos neoliberais, tá? Eles são tecnocratas, são cabeças de planilha. Eles trabalham com variáveis, selecionam variáveis para poder utilizar nos seus modelos, que são calibrados de acordo com os seus interesses. E essas variáveis são utilizadas para justificar suas premissas ideológicas. Eles não são capazes de fazer uma análise totalizante da sociedade, porque é isso que Marx fez. Marx olhou para a economia mercantil capitalista e procurou a compreender em sua totalidade e desenvolveu até hoje a mais completa análise do capitalismo em sua essência, em suas estruturas. Marx parte de Smith e Ricardo. Ele percebe que Smith e Ricardo, no desenvolvimento da sua teoria do valor-trabalho, enxergam que só é possível que o valor seja reproduzido na economia capitalista na esfera produtiva. Entretanto, eles estão numa posição de classe de valorar a burguesia enquanto classe revolucionária de um momento histórico de nascimento do capitalismo, de dores do parto, né, do capitalismo. Marx já viu o que veio depois e partiu daquilo ali
e superou aquilo ali. De modo que a teoria do valor-trabalho em Marx não é a teoria do valor-trabalho em Ricardo. Se alguém é menor nesta relação, e eu discordo que a gente possa fazer essa relação, é Ricardo, porque Marx superou o Ricardo. E grande parte das críticas que os liberais fazem à teoria do valor-trabalho em Marx, na verdade, são críticas que se aplicam à teoria do valor-trabalho em Ricardo, em Smith, onde o valor é um dado objetivo, quantificado a partir do tempo de trabalho. E em Marx a coisa não funciona assim. O valor ele é objetivado no trabalho. Porém, só pode ser percebido enquanto razão de igualdade ao preço no agregado da economia capitalista. Por quê? Porque jamais a economia capitalista trabalha em equilíbrio, sendo que o valor atua sobre os preços como tendência. Nada disso aparece em Ricardo. A questão é que os neoliberais, ainda mais os mais vulgares, como o Paulo Guedes, que é na verdade um monetarista, não são capazes de compreender a complexidade da obra de Marx. Então repetem essas críticas vulgares. Aliás, essa é a grande crítica de Karl Marx a esses economistas. Por isso, Marx os chamou de economistas vulgares. Porque essa vulgaridade consiste em não compreender a dinâmica do valor na economia capitalista. Que ou eles se apegam a uma teoria do valor vulgar, né, que é a teoria marginalista, que é uma teoria que não explica os preços, cai num argumento circular, né, ou caem numa interpretação incompleta, insuficiente, e que, portanto, pode ser alvo de muitas críticas, que é a teoria do valor-trabalho ricardiana. Tá? Então vejam a vulgaridade e a limitação intelectual do Paulo Guedes, que passou a vida inteira dentro de um círculo cultural que apenas retroalimenta uma teoria do século XVIII, que dá roupagens novas à velha e mofada teoria quantitativa da moeda, estruturada lá por David Hume, que já era praticada, mas que foi formalizada por David Hume. Percebam o quão mofada é essa teoria. Depois nós vamos ter ela sendo recachutada por Friedman, depois nós vamos ter ela sendo recachutada pela linha de desenvolvimento das chamadas expectativas racionais, que ainda é paradigmática dentro da ortodoxia econômica, mas que no fundo, é a mesma teoria quantitativa da moeda, que é pré-keynesiana. Sendo que Marx é muito superior a Keynes, inclusive em relação à interpretação da moeda. E aí a minha dica de interpretação é a interpretação que se tem a partir de Michel Kalecki, que por muitos é chamado de um keynesiano de esquerda. E eu discordo, porque Michel Kalecki produziu a sua obra antes, embora num tempo muito próximo, de Keynes. E veio de uma inspiração de uma tradição marxista, de Tugan Baranovsky e Rosa Luxemburgo. Mas já havia, no problema da realização identificado por Marx, atitude o mecanismo correta, camarada, que o Keynes vai chamar de mecanismo da demanda agregada, que é a chave para o desenvolvimento da economia capitalista. Por quê? Porque é aquilo que realiza o capital. Então vejam, o pensamento do Paulo Guedes é pré-keynesiano. Por isso que eu digo, a nossa direita ela é tão vulgar que a gente não está aqui discutindo sequer os nossos neoliberais mais ilustrados. Quando a gente vê o discurso do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa, que no final das contas defendem a mesma coisa que o Paulo Guedes, eles vão trazer já um discurso muito mais sofisticado, né? Um discurso da microeconomia, economia que eles dizem ser baseada em evidências. O que eles não nos contam é que as evidências pré-selecionadas por eles para calibrar os seus modelos, mas é uma coisa muito mais sofisticada. Não é essa economia
pré-keynesiana defendida pelo Paulo Guedes. Digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, Eu acho legal a galera tentando classificar o Marx, né? Economista, historiador, sociólogo, né? Isso é o que o Zé Paulo nos fala que é esquartejar o Marx, né? Justamente por aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? E é até chato, eu acabei de dizer isso. Eles não conseguem ter uma visão de totalidade. Marx não era sociólogo, não era economista. Eu acho que a definição mais próxima, que talvez ainda limitada, é filósofo, que teve como objeto da sua investigação a sociedade mercantil capitalista do século XIX, que ele a procurou compreender em sua totalidade. E diante de um objeto tão específico e tão complexo, tão sugêneres, ele precisou inclusive desenvolver um método de investigação que fosse capaz de compreender esta realidade dinâmica em sua totalidade. Mas os cabeças de planilha, eles não conseguem fazer isso, gente. Não conseguem porque eles não conseguem trabalhar com uma lógica dialética. Eles não conseguem sair da lógica formal. Eles não conseguem evoluir do simples para o complexo, né? Como nos ensinou, ou como nos popularizou, pelo menos, aqui o camarada Elias Jabor. E é rigorosamente isso. Então ele tem que olhar o Marx historiador. Não, o Marx tem uma contribuição para a história. O Marx tem uma contribuição para a filosofia. O Marx tem uma contribuição para a economia. O Marx tem uma contribuição para a sociologia. Mas o Marx não era nada disso. E era tudo isso. Porque o Marx tinha um objeto específico de seu interesse. E ele realmente produziu a mais monumental obra a respeito do capitalismo, até hoje insuperável. Por isso que esses economistas vulgares, ideólogos, propagandistas da ideologia liberal, ficam até hoje como o sagui no incêndio na floresta diante da obra do Marx, precisando manter permanentemente esse anticomunismo. O anticomunismo é parte constituinte permanentemente da ideologia burguesa, por uma questão de necessidade da sua própria existência. Então por isso que o Marx estava tão errado, mas o tempo todo eles precisam ficar lembrando a gente que o Marx estava errado, porque a realidade está dizendo que o Marx está certo. Então é necessário que o tempo todo se diga que o Marx está errado. Nunca se esqueça de repetir: o Marx está errado. Tenha um bom dia, tome água, pratique exercícios físicos e Marx está errado. É isso. O capitalismo nos passa o dia inteiro dizendo isso. Compre, trabalhe, não pense, Marx está errado. Porque se a gente parar para pensar, se a gente olhar para a nossa realidade e entender o mínimo que seja do que o Marx tentou nos explicar, a gente vai dizer, não é que esse Barba tá certo? É isso, gente, tá? É isso. De miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo e dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque estava fugindo de uma miséria maior ainda. Pensa, né? Sabe, isso aí, gente, por isso que eu digo, olha a vulgaridade desse cara. A exploração em Marx não é uma questão moral, né, gente? Vocês todos que nos acompanham aqui sabem disso. Não é uma questão moral a exploração. A exploração em Marx é uma questão material, inerente à lógica de reprodução do capital. Quando Marx diz que a exploração existe, ele não está dizendo, olha que feio explorar o seu funcionário, paga melhor para ele. Se ele tiver boas condições de consumo, ele não está sendo explorado. Não é isso que Marx nos diz, gente. O que Marx nos diz é, olha, o capital se reproduz em um processo que necessariamente quem produz não fica com a totalidade do que produziu, porque parte dessa totalidade é apropriada pela classe proprietária. Então é isso que Marx chama de exploração. A exploração é a existência do capitalista depende que ele fique com parte do valor produzido pelo trabalhador.
E se isso não existir, não existe capitalismo. De modo que o capitalismo é assentado, portanto, na exploração. O capitalista não é mau. O capitalista não é feio e não é bobo. Ele pode até ser. Mas não é necessariamente. Agora, se ele é capitalista, necessariamente ele está explorando a força de trabalho. É isso que a gente tem que entender. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. Aham. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há... A teoria científica não. A teoria liberal. Liberal. E a gente entender que isso sequer pode ser chamado de ciência. Porque essas questões não são verificáveis de maneira geral. Essas coisas só são verificáveis em modelação, em simulações circunstanciadas. Elas não são verificáveis no conjunto da realidade. Sequer pode ser chamado de ciência. Não, o que diz isso não é a ciência, o que diz isso é a ideologia. Mas se a gente voltar aqui alguns minutos, a gente vai estar discutindo o porquê disso, né? Alguns minutos atrás eu estava aqui explicando o porquê disso. Só gente e pouco capital. A China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, Atitude correta, camarada. mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital. Imagina, né? Quando falam em fome no socialismo, eles necessariamente têm que negligenciar quantas pessoas morrem de fome por ano no mundo capitalista. Eles têm que negligenciar as grandes fomes artificialmente produzidas pela lógica do capital. Só na Índia, a Inglaterra produziu pelo menos 3 genocídios, por desviar a produção de alimento daquela região para se alimentar, sabendo que iriam deixar lá pessoas morrendo. Só um exemplo, mas são dezenas. E não são exemplos do passado. Se a gente olhar no presente, isso continua acontecendo. Tragédias humanitárias no mundo inteiro. 200 países no mundo, 20 países são ricos, desprezando a desigualdade que existe dentro desses 20 e poucos. Por quê? Porque falta capital. Falta capital, é isso? Não falta capital. O capital está lá todo concentrado. E essa concentração é produto da própria dinâmica do capital. Perfeito? Só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer. Isso não é obra histórica só do capitalismo, não, né? Nós tivemos vários saltos, né, de desenvolvimento de tecnologias. Não é só o capitalismo que produz isso, não. Esse é a realidade do nosso tempo histórico, né? Porque sim, o capitalismo ele aumenta a produtividade, mas não porque ele é bonzinho. É porque ele necessita reproduzir o capital, né? E o capital, ele é uma soma, ele é uma massa que necessariamente tem que crescer. Se não estiver crescendo, está morrendo. Então ele aumenta, sim, a produtividade. E traz, junto a isso, dezenas de efeitos colaterais, né? Vamos ter, está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação. 2 exemplos de países que não são socialistas, tá? Aliás, a Argentina
tá nesta miséria por causa de aventuras neoliberais, tá? Um longo período de paridade, que enterrou uma industrialização que já foi tardia e nunca foi tão pujante, uma história de concentração agrária, de prática imperialista, né, de concentração de riqueza. A Venezuela sofre terrivelmente de doença holandesa em função do petróleo, tem uma economia altamente embargada e jamais procurou superar relações capitalistas de produção. Então ele deu 2 exemplos de capitalismo, saca? Foi criticar o socialismo e acertou o capitalismo, né? Porque nas experiências verdadeiramente socialistas, em todas nós vamos ter grandes saltos de qualidade de vida, gente. Grandes saltos, né? A gente teve uma coisa que até hoje jamais foi repetida, a não ser aquilo que aconteceu em experiências socialistas, como por exemplo União Soviética e China. O saldo de desenvolvimento de tecnologia, de qualidade de vida, né, que a gente teve no período soviético, numa Rússia que saiu do arado de madeira para o satélite, em menos de 50 anos, isso é sui generis na experiência histórica da humanidade. E que não acabou por problemas econômicos, e sim por problemas políticos. Infiltração política, degradação das estruturas que permitiram a União Soviética aumentar essa produtividade, porque a produtividade aumentou muito no período soviético, né? Isso aí o Paulo Guedes está esquecendo de dizer. A China é a mesma coisa, passou por grandes dificuldades, era o país mais miserável do mundo, né? E as duras penas conseguiu superar as dificuldades e hoje é o país que mais cresce há décadas. Nós vamos ter saltos qualitativos parecidos em todas as experiências. Claro, todas elas com suas contradições, com suas dificuldades, umas com mais dificuldades, outras com menos. Mas a gente pode ver, por exemplo, Cuba, que é uma ilha embargada, um país que tem como referência os outros países da América Central, que são países miseráveis e explorados pelo imperialismo, pelo colonialismo. Cuba hoje tem só 3 coisas que funcionam: saúde, segurança e educação. Coisa que nem mesmo nos ditos países desenvolvidos do capitalismo é capaz de se ter com qualidade, mesmo com todas as dificuldades. Não é isso? Então todas, Vietnã, né? A própria Coreia Popular, que talvez seja o país mais embargado do mundo, todas elas se mantêm e todas elas conseguem oferecer alguma qualidade de vida para a sua população. O que se tem de crítica às experiências socialistas, em 90% dos casos, é mentira, é propaganda ideológica, é propaganda anticomunista. Então se criam factoides, se criam coisas, que nessa história da fome. Nenhum modo de produção é capaz de produzir tanta abundância em meio a tanta fome quanto o capitalismo. Porque ele tem que jogar a comida fora que ele produz, porque ele produz muito, mas ele não é capaz de distribuir isso. Então as pessoas morrem de fome. Não há nenhum modo de produção que ao longo do tempo tenha matado tanta gente de fome, se é que a gente pode dizer isso, quanto o capitalismo. Né? Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. E você vê os outros países que seguiram. Tipo, Cuba virou um país liberado. Não, é que antes da Revolução, a Cuba era a Suíça. Entendeu? É uma Suíça. É isso. Cuba era uma maravilha. É isso. Entendeu? Vejam, é tudo idealizado. Até o passado, gente. Até o passado. No caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem. Tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é quando você exagera para um lado e a reação vem do outro. Porque normalmente é assim. Extremismo do lado, extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica. E o Paulo Guedes é um cara sussa, é um moderado, né, galera? Paulo Guedes é um moderado, né? Ele pode falar isso de boa, né? Porra, ele só foi o ministro do Bolsonaro, o posto Ipiranga do Bolsonaro. Saca? Não tem extremismo aí, né, gente? Não tem. É sussa, ó. De boaça, né? De boaça, né? Paulo Guedes. Se extremar demais não dá, pode ser um social-democrata. Claro, Paulo Guedes, claro, tá bom. Celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de... Desculpa ficar parando, cara, mas que não dá, o cara é uma máquina, ele não para. É a ideologia que divide as pessoas, entendeu? Não é a relação capital-trabalho, não é a oposição capital-trabalho, não é a luta de classe, não, é a ideologia. Ideologia, é só nós
não pensar em luta de classes, que a luta de classes desaparece. Não é isso? Não é isso? Hã? A teoria do Morgan Freeman, né? Não pense em luta de classes, que aí ela desaparece. Hein? O que vocês acham? Rico contra pobre, você começou aí o outro começa a se armar. Um começa a invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí né? que um economista perderia. Pela ideologia é um Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro. É o capitalismo que os capitalistas não mandam. É curioso esse capitalismo da China, né? As relações de produção ainda são capitalistas. Ainda há na China a dinâmica do valor, tá? Estabelecida pelo capitalismo. Perfeito? Porque na China, então, a gente pode até ter essa dinâmica de reprodução do valor. Só que, diferente do mundo capitalista, o controle político não foi aberto. O que foi aberto foi ao capital estrangeiro. Agora, a terra continua sendo coletivizada na China. Toda a produção industrial é planejada para 10, para 5, para 20, para 50 anos. Os capitalistas não disputam o poder político na China. Um bom exemplo é o exemplo da Evergrande e do Jack Ma. A Evergrande, se fosse uma empresa de qualquer país capitalista, teria levado, tá, o país à bancarrota. Teria produzido uma grave crise econômica. A China, ela domina, tá, o seu mercado financeiro. Então ela tem uma conta de capitais altamente regulamentada, que impede de haver a contaminação, não só a conta de capitais, mas o próprio mercado de capitais na China. Isso não tem precedente no mundo, gente. Talvez o precedente seja o Vietnã, né, que inclusive ajudou a China a construir esse modelo. Tá? Então vejam, a China manipula a moeda, a China controla o fluxo de capital, a China controla a produção industrial, a China exige transferência de tecnologia das empresas que lá se estabelecem, a China controla o uso da terra. O exemplo do Jack Ma é a mesma coisa. O Jack Ma talvez seja uma das pessoas mais ricas da China. E ele tem um determinado ramo que ele atua. E o Partido Comunista Chinês diz, olha, aqui você pode atuar. Aí ele resolveu começar a atuar em outro lugar. Ou seja, transformar esse seu ramo num ramo também como uma espécie de hub para o mercado financeiro, para fazer serviço bancário. No mundo capitalista isso seria automático, tranquilo. Não, mas lá não. Negativo. Aqui você não vai fazer isso aí não. Aí ele some, adoro quando um chinês some, depois ele volta. Entendeu? Depois ele volta e diz, nem é assim, nada, nem tava afim. Porra, mó roubada essa ideia aí. Não, deixa eu fazer meus negocinhos aqui que nem eu tava. Tá sussa. Então, ó, calma aí, tá? Você vai até aqui que a gente tá deixando você ir. Daqui pra lá, você não vai. Você não vai. Porque aí é o partido que decide. Com isso, a China segue se tornando um país cada vez mais rico, tirando cada vez mais gente da pobreza. A China ainda é um país pobre, tá, gente? A China ainda é um país pobre. Tá? Então não vamos se iludir. Mas é uma formação histórico-econômica que os cabeças de planilha, economista vulgar que nem o Paulo Guedes, não são capazes de entender. Então eles olham capitalismo. Tem salário, tem empresa privada, tem bilionário, capitalismo. Entra capital estrangeiro, capitalismo. Mas eles não conseguem entender que o capitalismo não é só sobre a reprodução do valor. É sobre a dimensão política do valor. Compreendem? E o socialismo não é só sobre planificação econômica. Isso é uma forma, isso é um fim. O capitalismo é sobre transição econômica, sobre processo de transição econômica. E não necessariamente a dinâmica do valor
pode ser eliminada antes das condições materiais para isso. Então há uma opção política da China em manter a dinâmica do valor. Mas essa domesticação do capital só é possível na China porque lá teve uma revolução socialista que colocou um partido comunista comandando a política do país. Porque sem haver isso, é rigorosamente impossível de se fazer política econômica como a China faz. Porque os capitalistas não permitem, porque o poder político é dos capitalistas. E na China o poder político não é dos capitalistas. Né? 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. Por que será? Por que será? Hein? Por que será, Paulo Jegues? São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque... mas se a gente olha esses dados na Índia, na Indonésia, no Paquistão, eles não são comparáveis aos dados da China, tá? Em termos de tirar as pessoas da miséria. É claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tá demorando. Tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... o meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar. Sim, porque não é educação, Paulo Jegues, é capital. Garanto que capital seu pai tinha. Eu sou capaz de apostar, nem sei da sua história, mas saio correndo pelado na rua agora se o seu pai não tinha capital. Tinha educação. A qualidade da educação melhora conforme a economia cresce. A qualidade institucional melhora conforme o país enriquece. Os liberais, eles têm essa ideia de que o que precisa é poupança e institucionalidade. Flexibilização econômica dos fluxos de capital que o país cresce. Sendo que isso só seria verdade se o rabo balançasse o cachorro. Porque, primeiro, poupança. Poupança é função da renda. Só poupa quem tem. Não dá para poupar se você não tem. Né? É isso. Então o investimento não vem da poupança. O investimento vem do crédito. E o crédito vem do Estado. Na economia capitalista. Nas relações capitalistas de produção. Então não é poupança. Segundo, educação. Não adianta você ter um monte de engenheiro se a economia está cheia de padaria. O engenheiro vira Uber. Né? O exemplo clássico é o Brasil. Não adianta. Mesma coisa institucionalidade. A melhora da institucionalidade é produto do arranjo econômico mais alinhado. Quanto mais pujante a economia, mais necessidade de uma institucionalidade que dê conta dessa pujança, dessa complexidade. Porque desenvolvimento econômico no capitalismo significa complexidade econômica. Desenvolvendo de uma economia de escala, de uma economia complexa, de uma economia que consiga produzir muitas coisas distintas, que atenda muitos setores. E quanto mais diversificada vai ficando a economia, mais a institucionalidade precisa se adaptar para atender às demandas dessa complexidade. Percebe como o liberal inverte a realidade, gente? O liberal inverte a realidade. Na vida, criar mas isso família. sempre freia também, né? A gente tá vendo, inclusive, a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente... A China freando vai crescer 6%. Tá bom, Igão? Igão não, é o Igor, né? Igor Grandão, vai. Se não falar Igão, a galera vai achar que é o outro. É que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com as empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Ciderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano.
educação, saúde, saneamento. e a Esqueceu. China? Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos. Não, eu tô esperando ele falar porque eu acho que ele vai querer dizer que a China não desenvolve a tecnologia, tá usando a tecnologia dos outros, constrói um monte de cidade que ninguém vai usar, né? Uma coisa assim. Na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje. Ela é uma transição ainda incompleta. Ah, ele não terminou. Tá. Bom, mas assim, galera. Bom, e assim a gente chega no fim. Mas, galera, eu acho que ele não concluiu o raciocínio, ou quem cortou ali, porque eu acho que o papo era esse. Ele ia lá dizer que a China tá parando de crescer, porque não tem condições de manter um desenvolvimento sustentável por falta de tecnologia, etc. Bom, primeira coisa, a China ainda cresce mais que o resto do mundo. Tá? Ou, pelo menos mais que a maior parte do resto do mundo. E há uma explicação muito mais razoável para isso, que é a seguinte. A economia era muito pobre na China. Tinha muita gente, mas muito pobre. Quando essa estratégia começou a ser implementada, havia um espaço muito grande para crescer. Tamanho era o atraso da China em relação ao resto do mundo. Em termos de infraestrutura, em termos de indústria. Então você vai ter um grande crescimento num curto espaço de tempo. Chega num ponto que a China já não é mais tão miserável. Então já tem uma infraestrutura melhor, já tem uma cadeia industrial maior, já tem uma maior quantidade de capital. Então a margem para aquele crescimento mais acelerado tendencialmente diminui. E veja, eu não estou falando nenhuma novidade, tá? Sabe por quê? Porque a gente pega, né? Porque quando a gente pega os países já crescidos, a própria teoria econômica, né, já explica pra gente, olha, é muito mais difícil de crescer. Você tem uma base muito maior. E PIB, por exemplo, é fluxo. Então, para você conseguir garantir um fluxo cada vez maior, vai ficando cada vez mais difícil. A China já está passando por isso. Então ela não consegue mais crescer 10, 12. Ela cresce 6, 5. Tá? E o ponto da tecnologia, então, é mais engraçado ainda. Mais engraçado ainda. Há pouco tempo, os Estados Unidos tentou boicotar a China na questão dos semicondutores. Não deu um ano, gente. A China já está produzindo uma tecnologia superior àquela que ela ainda dependia das matrizes produtivas dos Estados Unidos e da Europa. Ela já está produzindo. A China já é a maior produtora de carros 100% elétricos do mundo. Quer dizer, ela já não é mais uma copiadora de tecnologia. A China é vanguarda, né, em semicondutores. A China é vanguarda em 5G. A China já é vanguarda numa porção de tecnologias, justamente porque ela aprendeu a aprender. Ela não aprendeu apenas a imitar. Tá? E é por isso que o Paulo Guedes teve que dar aquele plot twist carpado ali para não explicar. Tá? Porque em meio à sua vulgaridade, dificilmente ele conseguiria explicar. Mas tá bom, chegamos ao fim, acho que valeu, hein? Eu gostei aqui porque eu consegui utilizar a fala do Paulo Guedes para colocar de maneira, acho que bastante didática, muitas das coisas que eu já falei aqui, mas talvez não tenha falado no mesmo vídeo e não com a qualidade que acabou saindo hoje. Então agradeço todo mundo que ficou até o final. Por favor, deixe teu like, comenta alguma coisa aqui embaixo. E, bom, era isso, até a próxima.